Você estudou design na PUC-Rio e hoje é dono de uma oficina de marcenaria. Como que a universidade influenciou nesse seu interesse pela área e como é que foi desenvolvido? Deixa eu ver de que maneira eu vou elaborar isso, porque uma vez eu fui perguntado por uma jornalista se o que eu faço eu aprendi na faculdade, né? E eu disse que não. Assim, especificamente o que eu faço, trabalhar com madeira, eu não aprendi na faculdade. Eu tive a oportunidade de ter um grande encontro com uma pessoa que é um grande amigo meu, que é o Cid, que é responsável pelo laboratório da oficina. Ele tá lá até hoje. Tá lá até hoje, também designer, que ninguém sabe, ele é designer formado pela PUC. Todo mundo acha que ele é apenas um marceneiro, um auxiliar ali, no entanto o Cid é um designer formado. E o que ocorreu foi o seguinte, a minha proximidade com a madeira foi muito influenciada pelo meu pai, porque ele era lobista da madeira. E a faculdade teve um papel preponderante, porque quando eu entrei na faculdade era o boom do plástico, né? Tudo era um universo, ou seja, a faculdade, que tem um universo completamente acadêmico, ficou ainda mais teórico quando o plástico é o veículo de exercício ali diário. Ou seja, você vai desenhar um liquidificador, vai desenhar um carro, vai desenhar uma cadeira, qualquer coisa, mas tudo fica no universo muito virtual da realização. E aí eu resgato na madeira a ideia de que, puta, eu quero fazer, eu vou e faço. Depende de mim, depende da minha disposição, depende da energia que eu quero imprimir naquele projeto pontual. Aí eu ia comprando a madeira, ia fazendo ali dentro das limitações da oficina. Ou seja, o que a PUC pôde me prover foi um excelente laboratório, excelentes professores. Então eu costumo dizer assim, eu tive um refinamento acadêmico, um refinamento histórico, artístico dentro da faculdade, mas a prática do exercício ela veio a partir do momento que eu montei minha própria oficina. Então assim, as pessoas elas são produto do meio que elas convivem, né? Ou seja, a educação que meus pais puderam me dar, os amigos que eu pude frequentar, os colégios que eu pude trocar informações, sobretudo a faculdade que eu pude estudar. Então assim, ela teve sim um papel preponderante nesse refinamento, nesse contato diário com outros colegas, mas especificamente no ofício que eu adotei, não. Você tem uma oficina chamada Ethos, que significa ética em grego. Por que você escolheu esse nome e o que reflete no seu trabalho? A história da oficina Ethos, primeiro que ela começou porque na ocasião meu pai estava fazendo 75 anos, eu estava fazendo aula de filosofia. Isso é uma coisa muito legal da PUC, já que a entrevista tem um enfoque acadêmico. A PUC é uma das poucas faculdades que por definição, multidisciplinar, ou seja, você convive com gente de filosofia, de letras, de geografia, história, engenharia, direito, ou seja, essa multidisciplinaridade ela é muito bem-vinda, né? E eu convivia muito com o pessoal da filosofia, porque eu vivia muito no centro acadêmico e o pessoal eles eram vizinhos nossos. E na época eu estava fazendo uma matéria de filosofia. E a ideia de que eu sou marceneiro autodidata, ela ainda estava nascendo na faculdade. Então assim, como que eu ia abrir um ateliê Rodrigo Calixto sendo que eu não sabia nada, cara, sabe? Eu sabia muito pouco. Se hoje eu ainda sei pouco, naquela época eu sabia menos ainda. Então a ideia da oficina Ethos era eu me esconder, né? Esconder uma timidez minha, esconder uma necessidade de me manter em constante aprendizado dentro de uma instituição. Isso vem atrelado à ideia do coletivo também, né? Eu acho que ninguém realiza nada sozinho, ou seja, as pessoas sempre realizam em parcerias, mas sempre mantendo as suas singularidades, né? E então daí nasce a oficina Ethos. O termo ethos, né? Ele tem uma coisa muito curiosa, alguns filósofos têm as suas definições, mas na época eu tive assim, um contato com a definição de Aristóteles, que o ethos, ele é o primitivo, né, da palavra ética, e ele também, dentro dessa definição dele, ele pode ser
visto como tradição, estudo dos costumes de uma época, o respeito que o autor consegue através da sua obra. Então quando eu vi aquilo, eu falei, pô, caramba, isso aqui é muito legal, isso aqui define muito do que eu quero fazer, de quem eu quero me tornar. E a coisa da ética no trabalho, ela não é uma qualidade, ela é uma prerrogativa, ela é uma escolha, né? Então assim, o objeto que tem qualidade, ele é uma escolha, ele não é uma qualidade, ele é uma prerrogativa, entendeu? Ou seja, se eu trabalho com madeira, que é um bem cada vez mais escasso, é preciso que eu imprima nele um mínimo de respeito, um mínimo de contato, que eu faça com que aquilo vale a pena a gente estar ali naquela labuta, né? Ou seja, de extrair da natureza, de utilizar aquilo e de dar vida àquilo de alguma maneira. Então, a oficina, né, o Ethos, ele resumia toda essa apanhada. E aí, com o passar dos anos, eu fui começando a ter reflexões em cima disso e que não me distanciavam muito da origem, né, do nascimento. Quando é que você decidiu que queria cursar design? Houve algum episódio específico em alguma idade que te levou a ter essa certeza? Não, eu não sei se foi... Eu não sei dizer se foi talvez a maneira como eu fui educado pelos meus pais, porque minha mãe é socióloga e na minha casa meus pais juntos têm 5 diplomas de faculdade. Eu quase não terminei a minha, entendeu? Então era assim, eu quase larguei minha faculdade no meio. Minha mãe é socióloga e economista, meu pai é economista, minha mãe é socióloga e economista e tem mestrado, meu pai é contador e administrador, então, no entanto tem assim aptidões artísticas muito fortes e eu tive uma educação assim rígida, porém aberta, né? Então assim, eu cheguei a fazer um teste vocacional, mas mó balela, eu acho, né? Pelo menos na época, eu com 16 anos, eu entrei na faculdade com 17 anos, então eu achava mó balela isso, teste vocacional, sabe? Deu uma coisa que minha mãe gostaria que eu fizesse, que era direito, porque eu lia muito, e a outra, desenho industrial, porque era uma coisa... O que acontece é o seguinte, a minha geração, né? Eu não sei bem ao certo quando foi que o design... Eu sei que a primeira escola de design no Brasil foi a ESG, né? Eu não lembro se foi década de 60, final da década de 60. Eu sei o seguinte, eu sei que até a minha geração, ninguém sabia o que era design. Pô, você é designer, você é designer, você faz designer, sabe? Ainda há essa confusão. Então, as pessoas não sabiam muito bem o que era o exercício do designer, né? O fazer o design. E na minha época, a minha geração ali começou a pegar uma coisa mais difundida, mais disseminada, mais mastigada pelo pessoal que veio antes, né? Então assim, as pessoas já sabiam o que um designer fazia bem ou mal. E quando eu entro na PUC, pelo menos eu acho que era assim, o resquício da época de ouro, assim, da minha faculdade que eu fiz, porque a PUC era curso de artes e design, entendeu? Então assim, você tinha aula de cerâmica, aula de madeira, aula de corpo, aula de fotografia, com laboratório de fotografia, sabe? Isso não é nenhuma crítica ao modelo atual, mas é assim, exaltar mesmo o modelo que eles tinham, que era muito legal. Ou seja, eu tenho amigos que são formados em design, mas não necessariamente trabalham com madeira. Na verdade, eu não conheço ninguém, só um contemporâneo meu, que é o Zanini, mas o Zanini ele não mete a mão na massa, ele tem um outro modelo de trabalho dele, que é muito influenciado pelo pai, no qual ele faz muito bem, mas design de produto mesmo, na minha época, tem pouquíssimos. Então, mas eu tenho amigos que são diretores de arte, diretores de fotografia, trabalham com cinema, trabalham com moda. Que são designers? Que são designers. Trabalham com cerâmica, trabalham com iluminação, ou seja, são pessoas que são assim, filhos daquela ideia do curso de artes, e são artistas plásticos também, alguns são artistas plásticos, que é muito comum no meio das artes plásticas você ter arquitetos, designers de formação acadêmica e que acabam mergulhando nesse universo das artes plásticas. Então, assim,
a ideia central desse envolvimento com a academia, ela vinha dessa época, sabe? Vinha dessa possibilidade de eu cursar de eu estar num curso onde eu ainda ia me mapear, eu ia achar o caminho. Então, dentro das minhas escolhas, né, ou eram 8 ou 80, cara, ou eu ia fazer direito ou eu ia fazer... Hoje eu sei, e naquela época eu sabia que eu tinha muito gosto por história. Talvez possivelmente hoje, com a bagagem que eu tenho, eu tivesse feito faculdade de história. Tanto é que eu estou para fazer vestibular de história. Sério? Aqui para... Mas aí foi uma coisa que foi acentuada pelo meu envolvimento com a madeira. Porque o meu envolvimento com a madeira ele tem esse afeto da família, mas o meu conhecimento da madeira ele é muito empírico, né? Ou seja, eu conheço aquilo que eu tenho oportunidade de conviver. E a madeira ela tem assim, uma trajetória muito histórica dentro da construção do nosso país. Então me aproximou ainda mais. Então a faculdade de História hoje para mim vai ser um complemento. Eu trabalho com madeira de demolição, eu vou atrás, eu sou investigador, eu sou garimpeiro, então eu quero ter outros... E me despertou essa vontade. Então a faculdade de design na época, ela era o único universo que me possibilitava ter isso, entendeu? E que eu acho que ainda hoje ainda possibilita. Claro que de uma maneira ainda mais... Hoje, o design, e aí é uma crítica minha, você forma especialistas, cara. Entendeu? Você forma aquele cara... Agora, também é uma coisa muito difícil de você definir, porque é um contexto completamente abrangente, sabe? Tanto é que a ESG ainda é uma das poucas que não faz distinção, né? Você é formado nas duas. No eixo central, no designer gráfico e designer de produto. É porque hoje tem, lá, pelo menos na PUC, tem designer gráfico, de comunicação visual. Você tem web design, de moda. Você tem até hair design. Então, assim, moda, tudo. Eles tentaram aproximar a coisa da moda, né? Porque a moda, eu não sei, eu acho que existiam cursos técnicos, faculdades assim, agora você se forma em designer de moda lá na PUC. Então, assim, isso é muito legal, assim, agora no escopo central, assim, quanto mais ferramentas você conseguir imbuir com um designer, melhor, né? Então, assim, o cara que desenha produto, ele não precisa ser um excelente designer gráfico, mas ele tem que ter uma noção. As coisas são complementares, senão você cria segmentos de cadeia que o cara só sabe ir até ali, ele não consegue avançar, ele não consegue transpor aquilo, entendeu? Então, e isso faz a diferença entre um bom design e um mau design. Um design que fica e um design que é substituído. Antigamente o curso de design da PUC era um pouco mais multidisciplinar, e, tipo... Não, a faculdade continua sendo multidisciplinar por natureza, né? Porque você tem reunido num campus várias disciplinas, né? Mais especificamente design, na época na qual eu entrei, era um curso assim que envolvia assim outras aptidões que hoje foram suprimidas, entendeu? Então, aqui na oficina você busca desperdiçar o mínimo de madeira possível. Isso está ligado somente a alguma questão financeira ou você tem algum outro motivo maior? Eu acho que isso define se você é um cara que trabalha de forma racional e inteligente ou não, né? Assim, antes de qualquer aspecto, isso é um eixo central. Se você é uma pessoa que opta por trabalhar de uma maneira racional e inteligente, ou se você é uma pessoa que opta por ser ali desleixado, não digo burro, até de uma certa maneira, mas sem valor pejorativo burro, porque a ideia central é o seguinte. Vou dar um exemplo, tá? Eu trabalhei durante anos com um cara que tem uma passagem assim, fundamental na minha vida, que e passou pelo início da oficina, que a fundação da oficina ela passa necessariamente pelo Carlão, né? Que ele era segurança da PUC. E eu, como sempre fui um cara, eu chegava às 7 horas da manhã na PUC, saía de lá às 11, já dormia na faculdade, na minha época não tinha horário para sair da faculdade, jogava futebol com funcionário, almoçava com funcionário. Então eu transitava muito bem ali, participava de campeonato de futebol com segurança, com todo mundo. E aí um dia eu conheci esse cara, o Carlão,
Ele era também marceneiro nas horas vagas para complementar a renda dele, porque ele gostava. E, enfim, os anos se passaram, a gente começou a trabalhar junto. E ele, porra, o Carlão tinha uma caixa, cara, que era, assim, uma caixinha de madeira meio, assim, velha, lascada, cheio de restos de parafuso, de prego, tudo que você imaginar, cara. E a minha maior briga com ele, cara, era falar, Carlão, vamos jogar essa porra fora, cara, pra que essa caixa, cara? Ele falou, cara, Rodrigo, fica lá com suas madeiras, fica com as suas coisas, deixa a minha caixinha aqui, ela não importa, não importuna ninguém, deixa a minha caixinha aqui, ó. O dia que você quiser um parafuso, se você precisar, eu vou vender pra você ao invés de você ir lá na rua, beleza. E não dava outra, cara. Sempre que a gente precisava de um parafuso, achava na caixa do Carlão. Não achava, a gente não achava 10, 5, 8, mas precisava daquele. E aí eu tive uma reflexão sobre isso um tempo depois, que foi o seguinte. Na vida, sempre tem alguém querendo aquilo que você quer jogar fora e você sempre quer aquilo que alguém em algum momento está jogando fora. A dificuldade é você fazer essas conexões, entendeu? Porque o mundo é muito dinâmico, existe a questão geográfica, né? Você tem uma comunicação imediata, mas para mim ficou muito claro isso. E aí o que acontece é o seguinte. A gente tem um bom espaço aqui, no entanto ele tem restrições físicas, né? E pode parecer antagônico, mas não é de forma alguma. Quanto maior o espaço, maior é a necessidade de você se arrumar. Porque senão aquilo vai virando um depósito, vira um depósito, e aí a partir do momento que aquilo ganha uma dimensão de depósito, você não acha mais nada e você não vai parar de trabalhar para reorganizar aquilo tudo. Então, mais uma vez, a organização, ela é uma prerrogativa, ela não é uma qualidade no nosso trabalho. As pessoas chegam aqui e vêm tudo organizado, eu falo, pô, você é, assim, como é a palavra, obsessivo por organização. Eu falo, não, cara, se eu não for minimamente organizado, isso aqui não funciona. E não está nem perto do que eu gostaria que fosse. Ou seja, se nós trabalhamos com criatividade, cara, imagina se eu for ocupar parte do meu tempo em ficar reorganizando tudo, sabe? As coisas precisam entrar no piloto automático. Então a ideia de aproveitar resto de madeira, cara, é sem dúvida manter o respeito com a matéria-prima que a gente trabalha e o poder locar aqui. As coisas, elas são dinâmicas, elas ganham vida, sabe? Até para exercício criativo a gente usa resíduo de madeira, sabe? Então, infelizmente, né, eu não consigo guardar todos os tipos de resíduos, né? Porque a dicotomia, claro, o que é resíduo, o que é lixo. Lixo é aquilo que a gente não consegue aproveitar, você espreme, você amassa, você desdobra, é lixo, é produto do ser humano, né? O conviver com a natureza, o conviver com o próximo, enfim, produz lixo. Agora, a diferença está entre as pessoas entenderem que nem todos os lixos, nem todos os resíduos são lixos. Muitos resíduos conseguem ganhar uma sobrevida, uma segunda vida, uma terceira vida. Então aqui dentro da oficina a gente guarda o máximo que a gente pode guardar, de maneira, quando a gente não consegue guardar, a gente ainda tenta uma opção secundária, que é dar para as pessoas, se quer vender, é dar. E aí, de uma maneira, depois de esgotar essas possibilidades, a gente faz aí 2 ou 3 grandes limpezas por ano na oficina e a gente acaba jogando coisas que eu gostaria de guardar. Mas se eu começo a guardar tudo que eu tenho, eu mudo o foco do meu trabalho, eu vou virar um depósito. Colecionador. Exatamente, eu vou virar um depósito, ao invés de nós termos um ateliê aqui. Então, assim, mas o máximo que a gente pode, a gente guarda. E o curioso é que muitas vezes esses resíduos acabam virando peças únicas. A gente faz novas composições, aí faz uma peça única, manda para a galeria, vende e tal. Então tem essas composições aí. Legal. Você mantém uma oficina com poucos funcionários aqui no centro do Rio. Você tem vontade de expandir ou mantê-la assim? Nós os 4, né? Já fomos 5, volta e meia a gente tem outros colaboradores, mas a ideia é o seguinte: lucratividade e rentabilidade são coisas muitas vezes antagônicas. Você falando administrativamente falando assim, você movimentar uma certa quantia de dinheiro não significa que você está lucrando
proporcionalmente igual, né? Então assim, e outra coisa, eu nunca me propus a ser fábrica, porque não é o que eu quero. Eu já tive envolvimentos com fábrica, mas secundários. A ideia de nós nos mantermos pequenos é a ideia de manter a pessoalidade, né? Então, assim, eu não vou dizer que eu sou amigo dos meus clientes, mas muitos eu tenho telefone pessoal, eu frequento casa, sou convidado para um almoço, para um jantar, tal. Então essas relações foram muito construídas e sempre construídas através do trabalho, porque, veja bem, os meus pais não são arquitetos nem decoradores, minha família não é nem do Rio de Janeiro, então as minhas relações de trabalho elas não foram por indicações sociais, elas foram pelo trabalho. E isso, claro, pela opção que nós fizemos de fazer um bom trabalho, mais uma vez, isso é uma opção, isso não é uma qualidade. Você pode, nos encontros que eu faço, às vezes, de palestra, de encontro, né, para trocar vivências, a pessoa tem que ser muito generosa, às vezes, quando a gente vai trocando, porque eu falo assim, bicho, a pessoa ser boa é uma escolha, cara. As pessoas precisam entender isso. Você ser bom no que você faz é uma escolha. Se você pode ser ruim, você pode ser medíocre, entendeu? Então assim, evidentemente, um estofo de família, uma boa educação, ela é complementar, entendeu? Agora, isso não é uma fórmula, porque você vê pessoas que não têm, né, possibilidade de ter uma excepcional educação, uma boa educação, conseguem alçar voos muito grandes. Isso é inversamente proporcional também de não ser uma forma, porque você vê pessoas que vêm de famílias muito abastadas e não conseguem manter a linhagem da família, entendeu? Muito pelo contrário, são assim, a ponta podre da família. O cara não consegue fazer um uso, sabe, assim, daquele privilégio que ele teve. Então, a ideia de se manter pequeno, ela transita muito nessa ideia de que o nosso trabalho é apenas um veículo de comunicação com as pessoas, sabe? Criar uma relação afetiva entre o objeto e as pessoas. E obviamente a gente vai crescendo à medida que o trabalho vai necessitando ter crescimento. Mas eu tenho um sonho de mudar a oficina. Eu queria ir para uma fazenda, para um lugar perto do Rio. Isso eu ainda estou estudando, mas eu inegavelmente ainda tenho que estar dentro do polo, né, aquele cenário cultural e comercial que é o Rio de Janeiro. Mas a ideia central é essa, manter um grupo pequeno no qual a gente possa, né, ter um convívio um com o outro, né, firme, diário, de troca, porque quando a coisa começa a ganhar proporção maior, né, as relações começam a ser suprimidas também, né? Você dá um bom dia, uma boa tarde, e você vai ver no final do dia o cara com quem você trabalha e as trocas imediatas. E aí, o mais curioso nisso é o seguinte, as pessoas começam a ganhar funções específicas, né? Ou seja, você começa a ter especialistas dentro daquilo, o cara que só fura, o cara que só corta, o cara que só não sei o quê. E isso para mim é uma coisa muito bendita até por outras pessoas, é a idiotização da mão de obra, porque se o cara que só fura faltou, ficou doente, fudeu, ninguém vai furar. Você interrompe a linha. A ideia é que as pessoas tenham as suas responsabilidades, as suas gerências, mas sejam aptos a fazer tudo, né? Qual é a maior demanda de trabalho aqui na oficina e a que tipo de público que você atende? Qual a maior obra que a gente já fez ou que mais demanda a gente mais faz? Atualmente são os balanços. A gente tem produzido em média 10 balanços por mês. E o que ocorre é o seguinte, dentro da nossa configuração, a gente funciona de que maneira? A gente funciona produzindo as peças que nós desenhamos e as peças que são encomendadas para que nós desenhemos também. Então assim, eu não mantenho em linha de produção aqui na oficina algumas coisas que são extremamente sob medidas, tipo aparador, mesa de centro, mesa de jantar,
Quando eu tenho um ímpeto muito grande de fazer uma peça nova, eu hoje tento encaixar com algum cliente meu, ou com a galeria, ou com alguma coisa, mas quando eu não consigo eu vou e faço. Para eu poder fotografar, para poder ser acervo, para poder ser portfólio. Então, mesa de jantar a gente não tem, porque se tem uma de 3 metros, uma de 4 metros, ou uma de 2 metros, a pessoa quer uma de 1,80 m, uma de 2,30 m, então é uma coisa muito pontual, muito particular. Então o que nós mantemos assim em linha de produção são balanços, banquetas, objetos menores, né, um takeaway, né, que o cara compra, leva, e hoje a demanda maior são os balanços. Vários possuem laços com a sustentabilidade. Como é que você concilia essa característica com o uso da tecnologia? Eu não acho que meu trabalho tem laço com sustentabilidade, cara. Não? Não acho. Pelo motivo Acho o de você seguinte, garimpar o e fato tal. de eu trabalhar com madeira, assim, na minha cabeça é distante da ideia de... Primeiro porque eu não acredito na ideia de sustentabilidade. Aí então cria um conflito. Ah, tá. Então, e o segundo, assim, se eu vou atrás de madeira de demolição, não significa que eu sou um cara sustentável. Significa que eu sou um cara inteligente, que eu estou indo atrás de uma madeira que iria virar lixo, né? Então, assim, em nenhum momento eu pego e levanto a bandeira de que eu sou ecologicamente correto, sustentável, porque eu não acredito nisso. Então, a ideia de ir atrás de uma madeira que ia ser descartada, iria virar lixo, é muito mais uma ideia de ressuscitar, de pegar algo que estava sendo descartado e a gente trazer dentro da oficina para virar algo novo, entendeu? Do que propriamente, tipo, trabalho com madeira, somos sustentáveis. Não é isso. Pelo contrário. Beleza. Seus projetos não estão limitados à oficina. Tem um painel de 6 metros aqui na Rua Camelico. Qual o seu objetivo com essas intervenções? Você planeja fazer mais dela? Sim, são uns projetos assim, meio ainda assim fechados. É o seguinte, eu sempre tive a ideia de democratizar o meu trabalho, né? Então a ideia de eu levar parte do meu trabalho, o que eu posso, de forma de intervenção urbana, para a rua é uma maneira de eu democratizar no mínimo o olhar. Ou seja, é um cenário público, é um cenário que a pessoa pode contemplar ou não necessariamente precisa comprar, né, como ocorre muito com o nosso ofício. Então, assim, o cenário urbano ele é altamente convidativo. Então, eu comecei uma série de iniciativas próprias, algumas em parcerias, outras não. Algumas em parcerias ainda não assim, consolidadas, como foi o painel, que seria produzido em parceria com a Light. Mas, mais uma vez, assim, muito do pouco que eu consegui realizar com o meu trabalho até hoje foi sempre dentro da ideia de que se eu posso, eu vou e realizo, sabe? Eu não dependo de que o meu telefone toque, alguém me oferte uma possibilidade, uma parceria ou algum vínculo social ou por indicação para eu poder fazer aquilo. E foi isso muito que me levou para o design, entendeu? Se eu posso, se eu trabalho aqui, eu reloco algum recurso financeiro para eu poder, e é isso que acontece. Muito das minhas realizações, que são ímpetos pessoais, eu banco com o meu próprio dinheiro do meu próprio trabalho. Então, e isso é uma coisa que eu estou tentando construir uma credibilidade em cima do meu trabalho e saciando uma vontade minha, assim, levando adiante a minha interpretação sobre o meu olhar da minha labuta diária, né? Então a ideia é assim, e levar para a rua é democratizar isso, falar, é quebrar as 4 paredes, né? Tirar de dentro das 4 paredes e levar para uma área aberta. Uhum.